A gente descobriu esse processo aqui, não é? Que a gente vai subir, a gente chega, vai vir até Biná, do nosso nível, Biná, vamos vir até Rorimá, até chegar aqui em Keter. Em Keter, a gente pula para a próxima árvore. A próxima árvore, agora, ela é definida como essas 6 sefirotes, quer dizer, a gente conseguiu fazer a travessia. Não pense que isso é algo fácil, porque não é algo fácil. E dependendo da pessoa e do ego, o trabalho vai ser bem profundo, né? Muito bem. Com isso, não é? Com isso a gente entende, a gente vai começar a entender que tudo aquilo que foi explicado vai ser a próxima fase. Só que na próxima fase, vamos fazer de conta agora que a gente foi para Zerampin, que são essas seis sefirotes. Nessa próxima fase, o que vai acontecer? Nós temos então agora Malhut, né, dessa fase, Yesod dessa próxima de Zerampin, Netza de Zerampin e assim sucessivamente. Cada uma dessas etapas, elas vão ser necessárias. Quando a gente já chega nesse nível aqui, que já é o nível de Rua ou de Zerampin, também vai ter Nefesh de Rua, Rua de Rua, Neshama de Rua, Raiá de Rua e Eridá de Rua. Tá vendo? Também vai ter, e aí vai se escalar de todas as maneiras. Quando a pessoa tem um nível da alma aqui dentro, de Malhut, de Rua, que é na verdade esse sistema intermediário da árvore, mesmo assim ela começa aqui. Aí ela continua com a sua raiz. Nesse caso aqui, nós que começamos aqui, ou as pessoas que começarem aqui, elas não ficam aqui, elas passam para esse próximo nível e essa raiz aqui é esquecida. Essa raiz é esquecida. Quando essa raiz é esquecida, o que acontece? Ela passa para o próximo passo. Na verdade, muitas pessoas querem viver, querem ter uma vida plena, mas o que é importante nessa história toda é você salvar a sua alma. Porque se a sua alma, ela de alguma forma reabsorvida pelo Eterno, quer dizer que não tem mais história para a sua alma. Então, como as pessoas julgam tudo pelo mundo do corpo, é aí que começa essa situação dentro de entender isso. Quer dizer, se eu subir agora, não é? Eu não me mantenho mais aqui no mundo das clipotes, eu saí do sistema de Nefesh e pulei para o sistema do Rua. Aqui não. Aqui eu vou crescer, e aí vamos lá. Então em Malhut eu recebo uma alma aqui de cima, mas continuo aqui em Malhut de Rua. E assim depois eu chego aqui, eu vou receber uma alma complementar aqui de Irod, de Rua, e aí, mas minha alma continua aqui em Malhut. E assim é em qualquer Sefirot que eu tenho aqui nesse nível. Independente se eu sou aqui, daqui, não é? Eu sempre vou receber, né, os níveis inferiores, mas também vou receber os níveis superiores, mas minha alma vai ficar ancorada aqui. Aqui como pode ser aqui, pode ser isso, de qualquer uma delas. Para se subir nesse nível, tem que se entender. É por isso que o Eterno diz aqui em Samuel 2,14, vamos ver aqui, que o Eterno não favorecerá, não é? Deixa eu ver aqui, Samuel 13, aqui é um Kimote, né? E depois repete de novo no Namote, né? Todos devemos morrer, uma palavra morte ali é repetida 2 vezes. Somos como água que derrama no chão e não pode ser recolhida, tá vendo? Deus tirará a vida de quem faz plano. Deus não tirará a vida de quem faz planos. Por quê? É aquela história, a pessoa que está nefesh, a palavra aqui, vida é nefesh, isso significa que Deus ele não vai tirar a vida exatamente das pessoas que chegaram àquele nível maior, mas que essa questão que é falada aqui, por exemplo, vamos usar aqui uma outra história de um erro feminino. A gente tem na Torá as leis de Erod, a gente vai entender essas leis de Erod, e aí a gente tem a história aqui de José, né? Essas leis é chamada de Sur e Erod, ou seja, um homem não pode ficar sozinho com uma mulher.
Nem mesmo se é uma criança de 10 anos com a menina, não pode ficar, existe toda uma restrição. E aí segue, não é? Esse caso aqui de José com a esposa do Potifar. Depois segue-se a história aqui de Tamar, não é, com seu irmão, e depois segue-se a história da outra Tamar com os seus genros, com seu sogro, na verdade, né? Existiu lá uma morte, os filhos de Judá não quiseram trazer a semente do irmão, que é aquele processo de leviato, né? Então esse esquema do levirato, que tá aqui, deixa eu ver, ó, exatamente, deixa eu ver aqui se tá aqui, ó. Não, aqui foi a questão do machado que a gente achou e a questão do levirato. Tá em Devarim. Tá em Devarim, eu não lembro o número, então vai falar dessa questão do levirato. E lá dentro desse levirato, o que que acontece? Se o irmão morrer, ele então é obrigado a suscitar para o seu irmão um descendente, tem que trazer a alma do irmão de novo. Quando a gente vem para a Torá, para o nível de Torá, a gente vai ver que essas situações acontecem exatamente aqui, deixa eu ver, conferir aqui, Devarim 38, né? 38. Só que no Devarim 37, ele vai falar aqui, na Parashá Vaishev, sobre a questão da venda de Davi, né? Fala sobre Davi, não é? Que foi feito para Davi uma túnica, né, ornamentada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que qualquer um dos seus irmãos e o odiaram tanto que puderam dizer-lhe uma palavra amigável. Diz aqui, eles não poderiam falar para ele, ó, ler Shalom. Shalom aqui está sem a letra Vav, então eles não podiam falar para ele essa palavra Shalom. E eles então, certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos e a ele odiavam ainda mais. Não é? O que ele falou? Ele disse, ouvi o sonho que eu sonhei. Nós estávamos amarrando molhos no campo, quando de repente meu molho se levantou e permaneceu de pé, enquanto seus feixes se reuniram e se curvaram diante do meu feixe. Ele continua, seus irmãos responderam, você pretende reinar sobre nós? Você pretende nos governar? E eles odiaram ainda mais por falar sobre seu sonho. Ele teve outro sonho, contou aos seus irmãos, dizendo, venha, tive outro sonho, desta vez o sol e a lua, e 11, veja, o sol e a lua, e 11 estrelas estavam se curvando diante de mim. Mais uma vez, ele continua aqui, quando ele contou isso para o seu pai e irmãos, seu pai o repreendeu. O que ele disse? E esse sonho que você sonhou, devemos ir, eu e sua mãe e seus irmãos, nos curvarmos diante de você até o chão? Então seus irmãos ficaram irritados com ele e seu pai manteve o assunto na mente, né? Certa vez, quando seus irmãos foram pastorear o rebanho do seu pai Siquém, Israel disse a José, seus irmãos estão pastando em Siquém, venha, vou mandar você até ele. Ele respondeu, estou pronto. Ele disse, vai com seus irmãos e como estão os rebanhos e traga-me notícias. Então ele enviou do vale de Hebron quando chegou a Siquém, não é? E um homem veio até ele, vagando pelo campo. O homem perguntou-lhe, o que você está procurando? Diz aqui, tem um segredo que diz que esse homem aqui era Mihael, né? Era um anjo Mihael, mostrando para ele o caminho. Existe um midrashim aqui, Ele respondeu, estou procurando meus irmãos, você poderia me dizer onde eles estão? Ele pergunta para ele. O homem lhe disse, não é? Eles saíram daqui porque ouvi dizer, vamos a Dotã. O segredo está nessa palavra Dotã, que é descrita aqui na Torá. Então aqui tem a palavra, na verdade não é Dotã, é Dotainerra, né? Não tem a palavra Dotã aqui, mas tem Dotainerra. Existem algumas mudanças dentro da tradução.
Eles viram de longe, quando chegaram perto dele, conspiraram para matar, disseram um ao outro. Aí vem aquele sonhador, né? E vide agora matemos e joguemos ele nas covas, podemos dizer uma fera selvagem o devorou. Veremos o que acontece com seus sonhos, ou seja. Mas quando Rubem ouviu isso, resolveu salvá-lo deles e disse: não vamos tirar a vida, né? E Reuben continuou: não derrame sangue, lance-no naquela cova no deserto, mas não toquem nele, com a intenção de salvá-los dele e devolvê-lo ao seu pai. Quando José chegou aos seus irmãos, eles despojaram da sua túnica, a túnica ornamentada que o vestia. Pegaram, lançaram-lhe na cova, a cova estava vazia e não havia água nela, não havia misericórdia. Depois sentaram-se para comer, olhando para cima, eles viram uma caravana de ismaelita, que são, na verdade, os filhos de Ismael, vindo de Gileade, com seus camelos carregando goma, bálsamo e ladano para serem levados ao Egito. E aí, então Judá disse aos seus irmãos: o que ganhamos matando nosso irmão e encobrindo seu sangue? Né? Venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não vamos acabar com eles. Mesmo no final, ele é nosso irmão, nossa própria carne, e seus irmãos concordaram. E diz aqui: quando os comerciantes medianitas passaram, veja, já mudou, já não são, não é? Os ismaelitas medianitas passaram, tiraram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas que levaram José ao Egito. Quando Rubem voltou à cova e viu que José não estava na cova, ele alugou suas roupas, voltando para seus irmãos, ele disse: o menino se foi, agora o que devo fazer? Eles pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e mergulharam ele no sangue. Eles levaram a túnica ornamentada para o pai e disseram: encontramos isso, por favor, examine se é a túnica do seu filho ou não. Ele reconheceu a túnica do seu filho, uma fera selvagem devorou, e José foi dilacerado por uma fera. O Jacó, então, né, rasgou suas roupas, vestiu o saco sobre os lombos e guardou o luto por seu filho por muitos dias. E continua, né, falando aqui: todos seus filhos e filhas procuraram consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado, e não descerei de luto por meu filho ao Seol. Assim seu pai lamentou, ou descerei, né, diz aqui, ó, não, ele disse: não, descerei de luto ao meu filho pelo Seol. Assim seu pai lamentou. Então, os ismiadianitas o venderam, né? E no Egito, Potifar, por decisão do faraó, o seu prefeito, né? E muda a história. Aí já vai pular para a história de Judá. A história de Judá, ela vai seguir aqui que Judá, ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos se casaram com Tamar, e para trazer um filho de um irmão que tinha morrido, né? Um irmão morreu, um deles era o outro Onã. Veja, aqui um era que era 270, né? Ain, Reish, e o outro era Onã, que era um Aleph, um Vav, um Nun e 2 Nuns, né? O que está muito ligado àquela palavra Inon, que está lá no Terrilim 74. E aí diz que ela deu, mais uma vez, ela deu à luz e chamou seu filho Selá. Estava em Recife quando ela deu à luz. Essa aqui são os filhos, né, do Judá. Quando Judá arranjou uma esposa para essa, o primogênito, o nome dela era Tamar. Tá vendo? Então a gente tem aqui a construção do nome Tamar, está separado aqui, um Tav, um Men, um Reis, que é 640 gematria. Dentro disso, o primogênito de Judá desagradou o Eterno, mas ele tirou a sua vida, né? Diz aqui que ele tirou a sua vida. E então Judá disse ao Onã: junte-se à esposa do seu irmão e cumpra seu dever como cunhado para com ela. Forneça descendência para o seu irmão. Aqui ele já ia fazer um rito de atrair a alma do irmão para esse mundo. Mas Onã, sabendo que a descendência não contaria como sua, desperdiçou o sêmen, sempre que se uniu à esposa do seu irmão, para não fornecer a descendência ao seu irmão. E o que ele fez desagradou a Adonai, que também tirou a sua vida. Então Judá e sua nora Tamar
Então Judá disse a sua nora Tamar: fique viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça, pois pensava, né, ele também pode morrer com seus irmãos. Então Tamar foi morar com o pai. Muito depois, depois a filha de Shuá, esposa de Judá, morreu. Terminando o período de luto, Judá subiu a Timná para ver seus tosquiadores de ovelhas, junto com seu amigo Hirá, o Adulamita. E disseram a Tamar: seu sogro está vindo a Timná para tosquiar as ovelhas. Então ela tirou o traje de viúva, cobriu o seu rosto com um véu, enrolando-se, sentou-se à entrada de Enaim. Ela sentou-se aqui, exatamente aqui em Enai, tá vendo? Vistas. E aí ela sentou ali, né? Que ela ficou no caminho de Timná, pois ela viu que Selá era adulto, mas não havia lhe dado por esposa. Quando Judá viu, tomou por prostituta, tá vendo? Tomou por prostituta, e aí ela havia coberto o rosto. Então aqui a palavra lesonar, não é? Tá vendo? É uma palavra bem discutida. Isso também vai estar no livro de Josué. Então ele tomou ela como prostituta. A palavra zonar aqui tem gematria 63, 72, né? Que são o nome dos 72 anjos, mais a letra Lamed. E aí ela continua aqui falando. Então ele se virou para ela à beira da estrada e disse: aqui deixe-me dormir com você, pois ele não sabia que ele era sua nora. Que ele perguntou: você vai pagar para dormir comigo? Ele respondeu: vou mandar um cabrito do meu rebanho. Mas ela disse: você deve deixar um compromisso até enviá-lo. E aí ela disse: que promessa devo lhe dar? Ela respondeu: seu selo e cordão e o cajado que você carrega. Então ela deu para ele esse cajado, né, esse bordão. Enfim, ele conseguiu ali a relação que ele queria, que a gente vai entender isso de uma forma diferente, não é? Então, dentro dessa situação toda, ele foi com ela e ali eles tiveram então uma relação e ele deixou então esse cajado com ela. Muito bem. Então ele seguiu seu caminho, tirou o véu e vestiu novamente o traje de viúva. Ela enviou o cabrito por meio de seus amigos, o Adulamita, para resgatar o peão da mulher, mas ele não conseguiu encontrar, porque ela só foi ali para conseguir aquela semente. Ele perguntou o conselho daquele local, onde está a prostituta, aquela de Enai, perto da estrada, mas eles disseram: não houve nenhuma prostituta aqui. Essa questão de prostituta aqui é uma tradução, né? Muito fora do aquém, mas vamos em frente aqui. Então ele voltou para ajudar e disse: não consegui encontrá-la. Além disso, o conselho local disse: não houve nenhuma prostituta aqui. Judá disse: deixe ficar com ele, para que não tome um motivo de chacota. Eu mandei essa criança para ela, mas você não a encontrou. Ou seja, mandou a cabra. Né? A cada 3 meses depois, né? Cerca de 3 meses depois, foi dito a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu. Na verdade, ela tá grávida de prostituição. Ele disse: trague-me para fora. Disse Judá: ela deveria ser queimada. Ao ser trazida para fora, ela enviou essa mensagem ao sogro: é do homem a quem estas coisas pertencem que estou grávida. E ela acrescentou: examinar de quem são estes selos, cordões e cajados. Judá reconheceu e disse: ela tem mais razão do que eu, visto que eu não dei o meu filho Selá a ele e não teve intimidade com ela. Quando chegou a hora dela dar luz, havia gêmeos em seu ventre, né? Enquanto ela estava em trabalho de parto, um deles estendeu a mão e a parteira amarrou nela um fio carmesim vermelho para significar que esse é o primeiro. Mas nesse momento ele recuou e não saiu. Seu irmão, e ele disse: que violação você fez para si mesmo? Então foi colocado o nome dele de Pérez, né? E o outro foi chamado de Zerá. Zerá é o mesmo nome que se dá a semente. Depois a gente vai estudar isso mais perfeitamente. Aí se pula daqui para o capítulo 39. E aí que o Yosef ele foi para o Egito, né? Que ele estava lá e que tudo que ele estava ali estava na mão dele. Ele deixava tudo na mão dele, né?
Ou seja, ele viu os milagres de Axé na mão de José e deixava tudo lá na mão dele. Então, José tinha controle de tudo. Depois de algum tempo, ele vai então ter um problema aqui, não é? A esposa do seu senhor olhou para José e disse: Deita comigo. Ops, deu uma pulada aqui. E aí continua a história que todos nós conhecemos, mas ele recusou e ele disse à esposa do seu senhor: Fica comigo aqui, meu senhor não se preocupa com nada nesta casa, tudo que ele é dele, ele possui, ele colocou em minhas mãos. Então ele exerce mais autoridade nessa casa do que eu, e eu não escondo nada, exceto você que já é sua esposa. Como então eu poderia fazer essa coisa tão perversa e pecar diante de Deus? E por mais que a pessoa disse, José, dia a dia, ele não cedeu ao seu pedido de deitar ao lado dela para estar com ela. Num desses dias, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, ninguém na família estando lá. Ela o agarrou pelas roupas e disse: Deite-se comigo. Mas ele deixou suas roupas nas mãos dela e fugiu para fora. Quando ele viu que ela havia deixado em suas mãos e fugido para fora, ela chamou seus servos e disse: Veja que ele teve que nos trazer um hebreu para brincar conosco, e eu vejo que ele veio deitar-se comigo, mas eu gritei alto. E quando ele me ouviu gritar a plenos pulmões, ele deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. Ele manteve a roupa dele ao seu lado até que o mestre voltasse para casa. Então ela lhe contou a mesma história, dizendo: o escravo hebreu que você trouxe para nossa casa veio até mim para brincar comigo, e aí segue-se a história. A gente vê que a história de José é a história da alma que vem para esse mundo, recebe um corpo. Então ele recebeu a primeira roupa, né? A gente viu lá que ele perdeu, e os seus irmãos fizeram uma encenação com aquela túnica, falando que ele tinha morrido, e agora ele tem um problema de novo com a questão de vestimenta aqui. A gente tem outra vez essa história também na questão de 2 Samuel, né? Que fala aqui a história de Absalão, para a gente começar lá a nossa história, né? Então aqui a gente fala da história, ó, e aconteceu algum tempo depois que Absalão, filho de Davi, tinha uma linda irmã chamada Tamar, e Amnon, filho de Davi, ficou apaixonada por ela. Amnon seria o descendente de Davi, porque era o filho mais velho que receberia o trono. Amnon ficou tão perturbado por causa de sua meia-irmã, veja o mesmo nome, Tamar, que ele ficou doente, pois ela era virgem e parecia impossível para Amnon fazer qualquer coisa com ela. Continua, Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simã, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito inteligente. Ele perguntou: por que você está tão abatido, ó príncipe? Amanhã após manhã, e diga-me. Amnon respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Jonadab lhe disse: deite-se na sua cama e finja que está doente, e quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: a minha irmã Tamar vim me dar algo para comer, deixa preparar comida na minha frente para que eu possa olhar, e deixa servir para mim. Amnon deitou-se e fingiu estar doente. O rei foi vê-lo e Amnon lhe disse: deixe minha irmã Tamar vir preparar alguns bolos na minha frente para que os traga a mim. Davi deitou-se, enviou uma mensagem a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi até a casa do seu irmão Amnon, que estava dormindo. Ela pegou a massa, amassou os bolos na frente dele e cozinhou os bolos. Ela pegou a panela, preparou os bolos. Amnon recusou-se a comer e ordenou que todos se retirassem. Depois que todos se retiraram, Amnon disse a Tamar: traga comida para dentro e me alimente. Tamar pegou os bolos que havia feito e levou para o irmão lá dentro. Mas quando ele serviu, ele a agarrou e disse: venha deitar-se comigo, irmã. Mas ela disse: não, irmão, não se me force. Tais coisas não são feitas em Israel. Não faça uma coisa tão vil. Para onde levarei minha vergonha? Onde você será como qualquer um dos canalhas de Israel? Por favor, fale com o rei, não vá me recusar a você. Ou seja, aqui a gente está vendo que existe toda uma questão, né? Mas ele não quis ouvi-la e dominou e deitou-se com ela. Então Amnon sentiu uma grande aversão por ela. Na verdade, a aversão que sentia por ela era maior do que a paixão que sentia por ela. E Amnon lhe disse: saia.
Ela implorou a ele, por favor, não, esse erro, manda-me embora, seria ainda pior do que o primeiro erro que você cometeu contra mim, mas ele não quis ouvi-lo. Ele convocou o seu jovem atendente e disse, tira aquela mulher da minha presença e tranque a porta atrás dela. Ela usava uma túnica, tá vendo, ornamentada, pois as princesas solteiras costumavam se vestir com tais roupas. Seu atendente a levou para fora e trancou a porta atrás dela. Tamar colocou pó na cabeça, rasgou a túnica ornamentada que vestia. Ela colocou as mãos na cabeça e foi embora gritando alto enquanto caminhava. Seu irmão Absalão lhe disse, foi seu irmão Amnon quem fez isso com você. Por enquanto, a irmã fique quieta sobre isso. Ele é teu irmão, não fique pensando no assunto. E Tamar ficou desamparada na casa do seu irmão. O rei Davi vai ouvir falar tudo isso, depois o Absalão vai matar o Amnon, né? E aí vai começar todos aqueles problemas dentro do povo de Israel, que na verdade é uma metáfora para questões dessa subida da alma. Ou seja, quando vai se falar dessa questão dentro da Torá, a gente sempre tem que lembrar que a espiritualidade ela tem uma parte feminina e uma parte masculina. Veja, essa parte feminina que é descrita na Torá, ela pode ter dois âmbitos. Ela pode ser aquela Sheriná, que a gente sempre fala que é a falsa Sheriná, não é? É a filha, o filho da empregada, ou ela pode ser a Sheriná, que vai ser, a gente vai tentar chegar nesse nível onde esses homens chegaram e criaram certos aspectos dentro da explicação dessa subida de alma dentro da Torá. Muito bem, o que acontece aqui é que a gente tem a Sheriná, não é? E a Sheriná ela está em Malhut. Por isso também existe o caso da Ruth e da Tamar, que são a mesma coisa. Todas duas representam Malhut. E a acoplagem desse sistema ao sistema superior. Todos esses graus descritos aqui são graus descritos no nível da alma e nada tem a ver com o acontecimento que está sendo narrado ali, onde realmente a gente percebe que a Torá está fazendo uma análise mais profunda do que é a Torá. Muito bem, veja. Se a gente pega o nome Avisshalom, aqui ó, temos Avisshalom, né? Primeiro Ave e depois Shalom. A palavra Ave é meu pai e depois a palavra Shalom. Observando que aqui nós temos 22 letras hebraicas, tá vendo? O Aleph Beit, como é chamado. Depois a gente tem o Yud, que representa as 10 sefirotes, e também um mundo superior, que é Keter e Rohimá. E depois a palavra Shalom. A palavra Shalom, aqui também no final, vai dar aqui 46, 4 mais 6, 10. Nesse caso aqui daria 606 se a gente usar a letra com seu valor sofite 606. Muito bem. Depois a gente percebe que essa própria palavra Vishalom, ela tem a gematria, tá vendo? 389, que é a mesma gematria da palavra Lessatã. Então veja, a conotação do que estava escrito aqui na questão de Avisshalom, ou seja, o Aleph Beit, a árvore construída com Shalom, dá a questão do nome Lessatã, um anjo negativo. Agora a gente deve entender que sem esse anjo negativo, as pessoas não conseguiriam consertar o seu nível de alma. Elas não conseguiriam consertar aquela questão que deve ser consertada, que é o que? Através desses processos. Vamos lá. Se não tivesse negativo, não ia ter doença, não ia ter conserto, não ia ter medo, não ia ter nada disso. E as pessoas, lógico, que não conseguiriam evoluir para o próximo nível. Elas ficariam estagnadas, não teriam medo. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor do eterno, porque nós sabemos que esse sistema ele está na mão do próprio eterno e que essas forças também estão nas mãos do eterno. Quando a gente começa aqui a nossa Torá, o nosso alfabeto hebraico, não é? A gente tem do Aleph ao Beit, a gente tem uma construção. Então a gente vai ter aqui essas letras envolvidas, que é o nome de Amnon,
e Avishalom, tá vendo? Tamar, a gente já descobriu que Tamar é Malhut juntamente com Ruth, porque delas viriam o povo, a semente de Jacov, que é na verdade uma espiritualidade, não é? Uma espiritualidade que é palpável para toda a humanidade. Então aqui, ó, a gente tem o Men e o Re, que são na verdade um Men, perdão, e o Vav, eles são letras que estão colocadas aqui dentro da árvore, tá vendo? E daqui do Vav, né, do Vav aqui, ó, se a gente parte aqui do Vav, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, não é exatamente a mesma quantidade do Vav. Temos seis letras aqui. Quando a gente vai vendo aqui, a gente aqui tem 6 meses, tá vendo? Que começa lá na saída do Egito, não é? Na festa, na verdade é metafórico, que é o mês de Pessa. Depois nós temos o mês aqui de Iyar. Aí a gente tem o recebimento da Torá, não é? Na letra Zain. E aí a gente vai seguir mais os meses à frente, tá vendo? Todos os meses a gente chega em Sivan, Tamuz, Ave, e esses 2 meses aqui, olha, eram meses problemáticos, não é? Aqui também foi um mês problemático, por quê? Porque nós fizemos o pecado do bezerro de ouro, ou seja, saímos do Egito, contamos 49 dias, então esses 49 dias que a gente conta, recebemos a Torá, pecamos contra a Torá, recebemos a segunda Torá que não foi dada diretamente da mão de Deus, porque aquele deu foi perfeita, e aí chegamos no mês de Tamuz e Ave, que foram a destruição, onde começa a destruição do templo, até chegar a letra Yud, que é quando a gente chega ao mês de Elu, onde Hashem está no comando. Aqui existe uma separação, ou seja, a letra Kaf, que representa o Sol, não é? E também Tiferet, ela divide o mês que vai ficar isolado de todos os outros meses, que são, na verdade, é a letra mais santa e é o mês mais santo, que é onde nós teremos o mês de Tisherei, contaremos 10 dias para chegar em Yom Kippur. Logo depois é dividido de novo o calendário pela letra Mem, tá vendo? E aí a gente tem agora uma das letras mães. Aqui a gente tem uma letra mãe, aqui a gente tem outra letra mãe que faz as ligações horizontais dentro da árvore sefirótica. Logo, nós temos o Nun, o Samer e o Ain. Tá vendo? Esse Nun, Samer e Ain, eles projetam então uma conotação dos próximos meses que vão vir. A gente começou em Tisherei, não é? E aí vão seguir os outros meses novamente, que vão ser separado agora para uma letra dupla, assim como a letra Kaf é uma letra dupla. Vem um mês do pecado lá de onde teve uma inundação no mundo, que a gente sabe que é uma metáfora. Depois vem o mês de Kislev, e assim sucessivamente, cada mês vão chegando. Chega o mês de Kislev, não é? Lá ali no mês de Kislev a gente tem a festa de Hanukkah, e depois logo chegamos na letra Ain, não é? Que vai ser o jejum de 10 de Tevet, ali na letra Ain. E vai ser também a época, lembra também a época de Nabucodonosor, onde ele destruiu Jerusalém antes da destruição do primeiro templo. Então, esse é o mês de Tevet, com que a gente chega na letra Ain. Logo depois a gente pula a letra Pei, não é? A gente tem a letra, depois da letra Ain, a gente não vai ter a letra Pei, porque a letra Pei vai representar um planeta, é uma letra dupla. E logo depois então que a gente pula a letra Pei, que representa o próprio Moshe, que é Vênus, então a gente vai chegar na letra Tzadik, que é o mês de Shevat, né? Que vai ser considerado como uma tribo, não é? De Asher, mas também vai ser chamado ali do mês de Aquário. Então veja, a gente chegou no 90 e aí chegamos no 100. No 100, que é o mês de peixes, que é o Adar, que pode ser 1 e 2. E aí depois a gente tem aqui o final Reshit, tá vendo? Por isso que começa, ó, B, ó, a gente tem um B, e aí aqui vamos caminhar algumas letras, ó, Re,
E aí tem o Aleph, né? Vai entrar o Aleph aqui, voltamos para o começo, ó, vamos da segunda, B, voltamos para o começo, aí vem a letra Aleph, voltamos novamente para o Yud, colocamos aqui, aí tem Bereshit. Então que mostra para gente é que a condição do andamento da Torá, ela vai trazer esse aspecto. Perceba que a somatória dessas últimas letras, não é? Essas últimas letras aqui, ó, 30 mais 50 mais 60, 70 mais 90 mais 100 vai gerar 400, que é exatamente a última letra da Torá, que vai ter o aspecto, não é? Sobre o nosso sistema masalótico, o sistema de Masal. Veja, todo esse sistema ele foi construído de uma forma muito perfeita e por isso nós temos que aprender ele. Quando nós pegamos o nome Avishalom, então a gente também vai ter aqui uma construção, não é, dentro da árvore sefirótica. Perceba que se a gente pega aqui e olha para a árvore sefirótica, a gente vai ter aqui, ó, os nomes configurados. A primeira questão que a gente deve saber é que isso vão ser em vários aspectos. Por exemplo, se eu vou botar no aspecto que é a Torá, então eu tenho a primeira Sefirot, que é Aleph, eu tenho a segunda Sefirot, que é Beit, tenho a terceira Sefirot, que é Gimel, e assim sucessivamente, até chegar no Yud, que é a 10ª Sefirot. Então isso eu posso fazer essa construção de cima para baixo ou de baixo para cima, né? E dentro dessa construção, cada uma dessas letras vão assumir uma parte aqui. Na parte azul, eu tenho aqui o Yud, que vai ligar exatamente aqui, ó, essa Sefirá. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos consertar aqui. Aqui é Yesod. Ela vai ligar essa Sefirá de cima. E essa aqui vai ser a Nun. Deixa eu ver aqui qual. Vamos construindo aqui, ó. Vamos pegar, copiar. Vamos botar aqui, ó, a letra Yud. Ela constrói essa ligação dentro da árvore sefirótica, que vai ser exatamente Hesed, tá vendo? E Tiferet. Então eu tenho essa primeira construção aqui. E aí, o que vai acontecer? Logo que eu tenho Yud, eu vou ter que construir uma ligação aqui em cima, que é a letra Shin, tá vendo? E aí, essa letra Shin, então, vai estar nesse nível aqui. Deixa eu ir colocando com vocês, para que a gente possa montar aqui. Vai ficar difícil porque vai ficar pulando, né? E aí vai ter que ficar... eu não vou colocar porque senão vai dar muito trabalho e a gente vai perder muito tempo. Vamos só mostrando mesmo. Depois eu mando uma árvore para vocês copiarem. Eu já mandei várias vezes, né? Então vamos lá. Aqui. Então, ó, a letra Shin, nós temos o Yud. Vamos voltar Aleph, Beit, o alfabeto hebraico. O Yud, além de ligar essas duas sefirotes, ela também é a letra que vai ligar essas duas sefirotes em cima, né? Que vai ser esses dois níveis de alma aqui. A letra Shin vai ligar essas duas sefirotes. A letra Lamed, ela vai fazer essa ligação aqui. Essa ligação, tá vendo que aí nós estamos no mês. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Aí a gente já vai estar no mês de Tisherei, que é o mês de Tisherei, onde a gente tem um julgamento divino. Perceba que tudo isso faz parte do nome Shalom. A gente chegou na letra Lamed, a gente tem a letra Vav. A letra Vav, ela tem dois aspectos, né? Ela pode representar essas 6 sefirotes, lembrando que todos os mundos vão ter essa configuração, sendo que as letras elas vão mudar os seus aspectos, né? Elas vão ter aspectos diferentes para cada conotação. Então, ó, essas 6 sefirotes, elas são configuradas aqui. E aí dentro dessas sefirotes a gente tem a letra Vav, ou a gente tem a própria letra Vav fazendo a ligação de Keter combinar, tá vendo? Então a letra Vav pode ser um signo, que é o segundo mês de Liá, que é chamado de touro, e é o mês de Shimeon. Shimeon era o irmão gêmeo de Levi.
Eles entraram na cidade, destruíram toda uma cidade, né? Isso é lógico, por isso que o taurino é o que é, né? Tem um aspecto muito forte. A letra Mem vai representar a letra que liga aqui, ó, Netza e Hud, tá vendo? No nome de Aminon, também a gente agora vai ter a letra Aleph, tá vendo? Que representa uma ligação, aqui eu esqueci de colocar, né? Essa ligação da parte vertical, horizontal aqui entre Hesed e Gevurah. Logo depois a gente tem a letra Nun, aí sim a letra Nun, ela representa essa ligação de Netza com Od, e depois a gente tem um Nun final, não é? E aqui lembra muito aquele nome Non também, essas letras que a gente viu lá atrás configurado. Veja, o aspecto que nós estamos estudando aqui é um aspecto ainda dentro de um entendimento de certos argumentos dentro da Torá, mas ainda dentro de um nível não tão elevado como deveria, porque a gente tinha que esmiuçar tudo isso de uma forma bem mais ampla para poder chegar realmente à conclusão mais profunda de tudo isso. Veja, dentro desse ponto, a gente chega à conclusão, então, de que a própria questão da palavra Bereshit, que vai aparecer 4 vezes no Taná, né? Nessas 4 vezes, 3 vezes vai ser no livro de Erimiarro. Aqui está como a gente escreve Erimiarro, tá vendo? Aqui tem uma gematria 266, 271. Se você pega 271, é um número que lembra muito 2701, que está dentro do início da Torá, ó, 271, não é? Aí você vai ver aí que é 27 letras e um Deus e 72 nomes, e 2701, que é a primeira palavra Bereshit, tá designada aí também, ó, tá vendo? Lá a gematria da primeira letra é 2701. A gente está fazendo aqui um risco aqui, ó, onde a gente pode botar 10 vezes, né? 100 vezes 27 dá 2700. Então aqui tem né? E isola esse 1 aqui, que o Deus é um só. Então o nome Erimiarro, se a gente fosse construir ele também dentro da árvore sefirótica, ficaria como os outros nomes. Ou seja, isso mostra que esses homens eles tinham essa construção. Um desses lugares que tem o nome Bereshit é Jeremias 26:1. E aí que em Bereshit 26:1, não é? A gente sabe que a palavra Bereshit tem uma gematria 913, que aqui, ó, criou 6. Depois que ele criou 6, então a gente tem aqui, ó, Malrutor. Então, vamos dar uma olhada no texto de Jeremias 26:1 para a gente compreender mais ou menos a questão que está aqui, ó, Jeremias 26:1, e diz aqui, ó: no início do reinado do rei Joaquim, não é? A palavra Joaquim está aqui, a gente já vai entender ela. Filho de Josias, ben Yoshiarro, tá vendo? Mele de Judá, Yehudá, Hayah, Hadavi, Razê, Meete, Adonai, Lemor. Esta palavra veio de Deus. Preste atenção na construção dos textos, como em judaico, como eles têm toda uma construção. Veja, a própria palavra Bereshit, a gente já sabe que tem incluído aqui o nome de Sherei, né? E logo depois fala de Malhut, ou Malhutô, como está aqui. E aí a gente falou das mulheres, que eram Tamar, que uma era filha de Davi, a outra era nora de Judá, não é? Judá está sendo citado aqui nesse texto também. E também Ruth, que representa o próprio final do nome Ruth, representa Malhut. Então nós temos uma construção aqui de toda essa questão dentro de uma história no nosso mundo que, na verdade,
na verdade está falando de outras coisas. Veja, então aqui o próprio nome Yehoakim, eu tenho aqui aquelas letras que nós chamamos de Matlektion. Essas Matlektion são as letras que formam o nome de Deus e tem todo um significado dentro da própria Torá. Na verdade, elas são o próprio tetragrama sagrado, sem a repetição da letra Re. Muito bem. Já a palavra Kum aqui, não é? Ela representa levantar-se, né? Então, a gente tem, sabe, também aquela questão causation, que a gente já explicou em outra aula. Isso se estuda muito em administração. Enfim, a gente já falou sobre isso. E aqui, então, que diz que Adonai, que Deus criou esse sistema, e aí chega-se a Malhut. Então, aqui, através desse entendimento, a gente vê que está falando dessas sefirotes, em que Adonai, não é? E aí entra essa palavra Kim, que tem Joaquim, não é? Ou Iahoakim, que na verdade, deixa eu falar melhor aqui, Ihoiakim, que na verdade essa palavra Kim tem essa gematria, tem a raiz aqui nessa palavra Kum. E aí diz que ele era filho de Ben e Shayahu, não é? Então veja, na verdade a gente aqui no final, a gente tem a palavra que leva, não é? O nome sagrado novamente. A gente tem o Yud, a gente tem o Re, não é? Shayahu, e está mais uma vez levando para uma parte do tetragrama, que vai ser o início da árvore sefirótica, Yud, Re, Binah, Yud, Keter, Rohimá, e Binah vai estar formado outro Re. Chegamos no Vav de Zerampim, no Re, onde está no nosso mundo, que é onde tem que se subir. E diz aqui que ele era Meler de Yehudá. Muito bem, essa palavra ela é extremamente mal entendida nas religiões. Veja, a palavra Yehudá, ela tem uma gematria, na verdade ela tem o próprio tetragrama. Tiramos a letra Dalet, que é uma palavra, uma letra que tem um problema com a letra Resh, porque são a mesma letra, mas dependendo da idolatria, não é, deuses estranhos, ela vira uma letra Resh. E aí na palavra Errad se torna a palavra Re estranha. O que acontece aqui? Ela é introduzida, perceba, ela é introduzida no meio do tetragrama. Agora o tetragrama que tinha gematria 26 tem gematria 30. Então quer dizer que aqui eu tenho um valor igual ao de Lamed. Então veja, a própria palavra Bereshit está lá na frente, tem codificada Reshit dentro dela. Depois se dá um pulo para os nomes sagrados, não é? A gente chega aqui na letra Lamed e logo aqui na frente também está falando dessa letra Lamed. Só que a letra Lamed ela tem algo muito especial. Porque ela é formada de um Kaf, ela é formada de uma letra Kaf, mas ela também é formada por uma letra Lamed. A letra Lamed é um conector. O que significa com isso? Significa que essas letras, essa descrição que está sendo feita aqui, ela não pode ser feita de maneira nenhuma, de uma forma onde eu perca a composição mística e dos segredos que existem dentro dessa Torá. Senão isso aqui se torna tudo físico e mostra que Deus está se manifestando nesse mundo, quando na verdade isso é tudo espiritual e mostra que Deus ele age através dos seus anjos no nosso mundo, mas que na verdade, não é? Está falando dessa conexão, ou seja, a letra Kaf, que vai estar conectada à letra Vav, seja lá de cima o próprio Zerampim, onde vai ser formado, não é, essa descida aqui. O que acontece aqui? Aqui é união e não separação. O que é união? União é quando as almas se unificam. Uma pessoa pode se unificar com outras almas e elas começam a construir um grupo que se amam. Cada pessoa desse grupo é uma sefirote. E lógico, se ela é uma sefirote, ela é uma sefirá. Por isso que a palavra Yehudá vem da palavra Yehud, ou perdão, Yahid, que aí vai sofrer a letra
Yud ela cresce, não é? Através de um sistema dentro do próprio hebraico, dentro da ortografia hebraica. Então aqui que era Yahid se tornou Yehuda, né? O Yehud, que é unificação. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender um pouquinho mais profundamente, que aqui no Terrilim 122, vamos olhar aqui, ó, Terrilim 122, versículo 3, ou seja, o Perek é 122 e o versículo é 3, não é? O Passuque é 3. Preste atenção. No Terrilim 122 diz o seguinte, diz aqui, olha, a gente tem que avançar nessa Torá, não é? Esse ano é um ano especial, que eu espero que vocês avancem bastante. Se a gente for permitido a gente ensinar essa Torá, vamos em frente, não é? Então veja, se Hashem... E no versículo 3, diz aqui o seguinte, Jerusalém é construída, é uma cidade, o que está aqui? Ó, unida, tá vendo? Yehud. Jerusalém construída, ela é uma cidade unida. Jerusalém, Rabeneia, Keir, Sheruberá, lá Yehud, ou seja, as pessoas falam de Jerusalém, mas elas esquecem que todas as pessoas, não é? Aqui diz, Davi disse, me alegrei quando vamos para a casa de Hashem. Ele disse, nossos pés estiveram dentro da tua porta, ó Jerusalém. Jerusalém será uma cidade unida, não é? Então vai seguindo o Terrilim aqui, né? E vai mostrando sobre a Shalom, sobre todas essas coisas. Mas a palavra Yehudá e a palavra aqui diz que Israel, ela foi construída no primeiro momento, o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo que foi construído, e existiam 12 tribos, não é? Essas 12 tribos que existiam lá unidas. O segundo templo tinha 2 tribos construídas, e o terceiro templo ele vai ser composto com todas as nações. Porque toda a Torá do começo ao final fala, a minha casa será uma casa de oração, preste atenção, de todos os povos. A minha casa será uma casa de oração de todos os povos. Isso é Isaías 56, dizendo que as pessoas que entendessem essa Torá, elas compreenderiam isso profundamente. O que significa isso? Essa união de almas. É que todas as almas têm que se unir através do Zohar Kadosh. Não existe mais a diferença que causa tanto mal, e a gente tem visto por aí, da divisão, de se escolher uma bandeira, de querer brincar com um sistema tão sério e tão bem explicado como é o sistema da Torá. E a gente deve então entender, não é? Que todo esse sistema da Torá, não é? A gente deve entender aqui, ó, que existem processos. Por exemplo, a palavra judeu deriva da palavra lavor e ever, que significa transição. Então, o que a gente começou a falar? As transições dentro da Sefirot. Essas Sefirot têm uma transição, elas vão subindo, não é? E vão chegando ao nível maior, onde cada vez há mais união das almas. Então, a palavra hebraica para o judeu, Yehud, vem também da palavra unido, Yehudi. Isso está lá no Yarot Devash, parte 2, Drush número 2. Então, veja, tudo que a gente está ensinando aqui é o que é realmente o Zohar e a Kabbalah. Então, essas almas, quando nossas almas ficarem unidas, elas ficarão mais fortes. Muito bem. A gente tem outras 2 partes que vão falar desses versículos. Uma é em Jeremias 28:1, está aqui em hebraico, que vai falar também do próximo rei, ó, veja, Bereshit. E aí fala de novo, né, de Malhut, e aqui a gente tem o nome do rei, tá vendo? O nome do rei é Sedaquia. Então veja, eu não sei, acho que é Ezequias em português. Sedaquia, ele tem a palavra tzadik, quem é tzadik? Yud-He. Então nunca é o ser humano que é tzadik, só tem o justo. O próprio Isaías fala, olha, eu olhei e eis que só tinha um justo, né? E mais uma vez aqui no Isaías, no Jeremias 49, no versículo 34, a gente tem mais uma vez
o nome de Tzadik Adonai. Então veja, toda a Torá ela está falando sobre Adonai, ela não está falando sobre os humanos, ela está falando sobre a construção e a descida da divindade. A parte central é Hashem, a parte do início é Hashem, a parte final é Hashem e a nossa interação com Hashem. Tudo vem dele, tudo é para ele, nada é para nós. E todos os julgamentos que forem feitos são relacionados àquilo que nós precisamos evoluir nos mundos espirituais. Então eu tenho um pecado que pode ter manchado minha alma, algo nesse sentido, e assim vai vir o conserto. O conserto vem através de uma cobrança. Então quer dizer que eu devo agradecer essa cobrança, porque sem essa cobrança eu não conseguiria chegar no próximo nível. ועלינו, ועלינו,